Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Então agora, para a gente começar o nosso painel 2, é o painel que tem o tema Adequação do Brasil enquanto país de terceiro à luz da Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu queria convidar a professora doutora Graça Canto Moriz, doutorada pela Nova School Law, com tese sobre RGPD, professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa e professora convidada da Nova School of Law. Foi investigadora visitante na Universidade de Tilburg, na Holanda, e na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos da América. Atualmente também é diretora de privacidade na Futura Law and Tech. Professora, doutora Graça, por favor, queria passar para você a palavra para que você possa apresentar os nossos palestrantes desse nosso segundo painel. A palavra é toda sua. Muito obrigada, Márcio. Bom dia aos que nos estão a ouvir a partir do Brasil. Boa tarde aos que nos estão a ouvir aqui a partir de Portugal. Eu queria começar por agradecer aos nossos palestrantes e fazer uma breve apresentação, muito resumida, de cada um deles, antes de passarmos ao tema do painel de agora. Comecei então por apresentar o professor Domingos Farinho, que é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é investigador principal do Centro de Investigação de Direito Público do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é também advogado e tem desenvolvido a sua atividade nos últimos 4 anos, sobretudo nesta área da proteção de dados, da privacidade, da regulação dos dados pessoais. Professor Domingos, muito obrigada por ter aceito o convite, é um gosto estar aqui consigo hoje a moderar um painel no qual participa, sendo que o professor Domingos foi uma das primeiras pessoas aqui em Portugal a escrever sobre o tema das transferências de dados pessoais, que é o ponto principal que nós vamos tratar aqui, ainda que focando um bocadinho no Brasil. Temos também connosco a doutora Magda Coco, que integra a Via de Almeida desde 1994 e é a sócia responsável pela área de comunicações, proteção de dados e tecnologia. Tem uma vasta experiência no setor das comunicações eletrónicas em várias jurisdições e também na área da proteção de dados e cibersegurança tem prestado aconselhamento a várias empresas e entidades públicas. Muito obrigada, Magda. É um prazer estar aqui também consigo, sendo que com a Magda já tenho interagido em muitas outras atividades da Nova School of Law. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. E por último, dou também as boas-vindas à doutora Núria Lopes, que tenho o prazer de conhecer pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje. A doutora Núria Lopes é doutora em Teoria e Filosofia de Direito, é também sócia na área da Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados na Daniela Advogados, é professora convidada na pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no curso de formação de DPO da Fundação Getúlio Vargas Rio. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui connosco. Só deixar aqui uma última nota nesta parte das apresentações. Infelizmente, por razões pessoais, a professora Laura não pode estar connosco. Temos todos muita pena, porque a Laura é sempre uma enorme mais-valia em qualquer painel sobre proteção de dados, em especial sobre este tema das transferências, também tem tratado bastante. Passando então agora ao nosso tema, que é a adequação do Brasil enquanto país terceiro à luz do RGPD, é um tema que está diretamente relacionado com um problema que tem estado na ordem do dia, não só a nível global, mas também aqui em Portugal também, não é? Que é o regime das transferências, que é, digamos assim, um microtema no Regulamento Geral de Proteção de Dados, no RGPD. Este regime das transferências é um regime curioso porque nunca define o que é uma transferência, não é? Mas é uma operação de tratamento de dados pessoais, mas como eu dizia, este regime exige ao exportador de dados uma camada adicional de diligências para garantir a conformidade daquela operação de transferência de dados pessoais. Quando existem ou quando existiam decisões de adequação, esta tarefa estava facilitada, não é? Porque uma decisão de adequação, no fundo, o que fazia era uma forma de a Comissão Europeia, portanto a União Europeia ao mais alto nível, reconhecia a adequação de um determinado país para ser importador dos dados pessoais oriundos da União Europeia. E, portanto, esta decisão de adequação tinha um efeito específico de facilitar os fluxos de dados pessoais entre a União Europeia e os países terceiros e as organizações internacionais.
mas a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, conhecida como a saga Schrems, veio causar aqui algumas perturbações a um regime que já existia desde 1995 e que já estava bastante consolidado, ainda que houvesse muita doutrina que criticava, em especial, a decisão de adequação, que versava sobre os Estados Unidos da América e também sobre outros países, nomeadamente Israel, mas os Estados Unidos da América eram sempre postos em cima da mesa. Mas sem prejuízo de discutirmos o impacto desta jurisprudência no caso do Brasil, não é, que acho que é um tema que também podíamos tratar, eu gostava de começar pelo eventual percurso que o Brasil já iniciou para ser considerado pela Comissão Europeia como um país terceiro adequado, e começava então pela doutora Núria e perguntava-lhe, depois de um longuíssimo processo legislativo que o Brasil atravessou, finalmente adotou a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi um bocadinho falada no painel anterior. Numa escala de 0 a 10, como é que a doutora Núria classificaria a influência do RGPD nesta lei e em que matérias? Muito obrigada, professora Graça. Fico muito feliz de estar aqui dividindo o painel com todos os senhores que eu conheço de textos, né? Que eu conheço de leituras. Então, para mim é uma honra estar aqui e sentindo a falta da Laura também, que adoraria ouvi-la, ela que participou tão ativamente da construção, né, da nossa legislação aqui no Brasil. A LGPD tem profundas raízes, não é, no RGPD, e vou chamar de RGPD em respeito aos nossos professores portugueses aqui, não GDPR, como a gente costuma falar aqui no Brasil. Então, nós temos profundas raízes, algumas pequenas diferenças, não é? Algo que ressoa, um regime especial para o poder público, uma base ali de proteção ao crédito que a gente criou justamente para encerrar uma discussão que ainda está aberta na Europa sobre dados positivos, né, que não está uniformizada entre os países da União. Nós temos ali de diferenças, claro, esse forte viés de direito do consumidor, que o professor Fabiano Benck muito bem lembrava, apesar de ter copiado, né, muitas vezes e trazido muitas vezes os conceitos e as normas, não é, do RGPD. A nossa cultura, ela é fortemente consumerista. A gente tem um sistema de defesa do consumidor aqui muito consolidado desde a década de 90, e isso é uma diferença ali, uma diferença cultural muito forte, não é, entre o Brasil e a Europa. Aqui a gente fornece os dados, nossos dados pessoais, com muito mais facilidade do que, em geral, os cidadãos na Europa. A gente não tem essa concepção do direito fundamental e da privacidade enquanto direito fundamental muito enraizada na nossa cultura, apesar de ter sido reconhecido aí pelo judiciário. E a nossa futura decisão de adequação, claro, a gente deu um belo primeiro passo, não é? Ao ter a Lei Geral de Proteção de Dados muito próxima à Europa, mas cabe lembrar também que é uma legislação muito enxuta. Então, a gente depende ainda não apenas da regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também de como essas normas serão interpretadas pelo Poder Judiciário. E aqui a gente já está caminhando, né? Desde setembro do ano passado, a gente tem visto o Judiciário se manifestar, muitas vezes em casos que ocorreram, né, anteriormente à lei, mas já fazendo menção à proteção de dados pessoais, já trazendo ali até menções expressas à LGPD, e acho que essas decisões e essas posições do Poder Judiciário podem ajudar, né, a consolidar, às vezes de maneira até mais próxima, para que a nossa legislação se aproxime ainda mais do regulamento europeu, que eu acho que é muito importante. O caso das transferências internacionais é um caso gritante na nossa legislação. Nós trouxemos integralmente ali a disciplina, nós trouxemos integralmente a disciplina do RGPD, falamos de decisão de adequação sem dizer como vamos fazer uma decisão, qual que é o procedimento específico para uma decisão de adequação, ou mesmo sem dizer o que é decisão de adequação. Nós trouxemos conceito de cláusula padrão, sem dizer também como elas serão elaboradas e sem dizer o que é uma cláusula padrão. Os brasileiros
perguntam muito, mas o que é uma cláusula padrão, né? Que se contrapõe às cláusulas específicas e os brasileiros ficam sem compreender exatamente como pode surgir uma cláusula padrão. Normas corporativas globais também trouxemos sem nenhuma definição, sem nenhuma referência do que são normas corporativas globais. Código de conduta, a gente pode talvez entender ali que tem alguma relação com as normas que podem ser criadas no artigo 50 da nossa legislação, mas também sem maiores referências, sem definições, sem procedimentos, e deixamos tudo a cargo aí da regulamentação futura da NPD. Uma pergunta que eu recebo muito em aula e recebo muito de clientes é se todas as diretrizes que nós trazemos do RGPD e que nós trazemos das autoridades europeias, que aqui nós acompanhamos com grande interesse, não é? Se elas devem ser seguidas pela NPD. E aqui eu concordo também com o professor Fabiano Men, que tenho visto a trajetória curta, por enquanto, da autoridade, mas com muito bons olhos, porque até agora, na única diretriz, né, que nós tivemos deles sobre os agentes de tratamento, eles seguiram, sim, as diretrizes do EDPB, então, tranquilizando um pouco a comunidade de proteção de dados nesse sentido. Eu imagino que não é possível, nesse contexto, nós disciplinarmos as transferências internacionais ou disciplinarmos grande maioria dos temas que ficaram em abertos de forma diferente do que do que tem sido disciplinado na Europa, de forma diferente do RGPD, porque justamente, né, as transferências internacionais, elas expõem a natureza do dado. O dado ele precisa estar seguro e com um padrão adequado em qualquer lugar onde ele se encontre. Então, não adianta eu querer disciplinar cláusulas de uma forma diferente, ou eu querer dizer que controlador é outra coisa. Enfim, não adianta eu querer atribuir sentidos diferentes para os mesmos termos. Não adianta eu querer estabelecer normas que sejam muito frouxas e que não garantam aqui a proteção que a gente espera e que para o país é importante, para as nossas relações comerciais, para as nossas intenções, não é, de ocupar uma cadeira na OCDE, enfim, para que a gente se coloque como esse player importante. Então, me parece que o nosso caminho é mesmo o caminho traçado pelo RGPD, que é um caminho dos direitos fundamentais e um caminho de assegurar a proteção dos dados dos titulares. Muito obrigada, Núria. Professor Domingos, será que toda esta proximidade normativa que existe e que a Núria acabou de descrever é suficiente para a Comissão Europeia considerar efetivamente que o Brasil é adequado? E se puder, na sua resposta, tratar um bocadinho da saga Schrems e dos problemas que esta jurisprudência veio pôr, e eventualmente se terá ou não algum impacto no reconhecimento da adequação do Brasil? Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado, queria agradecer antes de mais à Graça e também ao Francisco por este convite, que foram sobretudo os meus interlocutores, sobretudo a Graça, que teve a amabilidade várias vezes de me ir dando elementos sobre o evento de hoje, pelos quais também os felicito, e queria também cumprimentar, obviamente, os meus companheiros de painel, muito em particular a Magda, que já conheço de outras lutas e que já não vi há algum tempo, a pandemia também não ajuda, e é bom agora reencontrá-la aqui, mas também, obviamente, a professora Núria Lopes, que tenho o gosto de conhecer aqui hoje. Quanto à questão que me é colocada, e prevalecendo até um pouco do enquadramento que já foi feito pela professora Graça há pouco sobre o que é que o RGPD nos diz em matéria de decisão de adequação, vamos lá ver, eu acho que o que é muito interessante no que diz respeito ao Brasil, e o Brasil é falado em alguns corredores da Comissão Europeia como sendo, juntamente com o Chile, um dos próximos países a ser analisado para uma decisão de adequação. Aliás, diz-se até que não foi mais cedo, porque havia, digamos, dois candidatos, que aliás um deles teve a sua proposta de decisão de adequação conhecida há 3 dias, que foi a Coreia do Sul, e havia um outro que era inevitável, e que vai ser um quebra-cabeças, que é o Reino Unido. Portanto, tínhamos estes dois à frente, digamos assim, a Coreia do Sul por razões que, aliás,
são partilhadas com o Brasil, de certo modo, que são a grande importância económica para o bloco europeu em termos de transações comerciais. O Reino Unido, porque enfim é uma longa história, mas que perfeitamente conhecida, e não abstenho-me aqui de explicar a razão da necessidade de fazer aqui um acordo para compatibilizar o RGPD com o UK GDPR. Eu acho que o ponto, e também agradeço à Graça essa referência, é justamente a jurisprudência Schrems, isto é, quando eu olho para o Brasil e começo a pensar, se quisermos fazendo aqui um bocadinho o papel de pessimista antropológico, o que é que poderá correr mal num procedimento de decisão de adequação, o que me preocupa é efetivamente a jurisprudência Schrems. E vou explicar porquê. Se nós olharmos para o que temos em cima da mesa à data de hoje, em matéria de decisões de adequação, nós, e isto é obviamente consabido por todos, temos em primeiro lugar um conjunto muito exíguo de decisões de adequação, temos 12. Desse conjunto exíguo, boa parte diz respeito a territórios europeus, que não sendo membros da União Europeia têm grande proximidade com ela, o caso por exemplo de Andorra e da Suíça, e em alguns casos até territórios que não sendo Estados europeus, ou Estados-membros, têm uma ligação umbilical a esses Estados-membros, além das ilhas do canal, como Guernsey e Jersey, temos o caso da Ilha de Man, temos Ilhas Faroé, que são uma dependência, embora autónoma, da Dinamarca, e portanto nós temos que aprender a olhar para esta lista, que já de si é bastante restrita, de 12, como uma lista bastante mais restrita do que 12. Na verdade, quem está ali que nos deve levantar questões são Israel, como já foi referido há bocadinho, o recente Canadá e Japão, que de facto são dois players muito importantes do ponto de vista económico, comparáveis aos Estados Unidos, e com tradições jurídicas muito diferentes. Então aí temos muito a aprender em termos de o que é que podemos retirar dessas duas lições. E depois, para o debate que aqui me interessa, eu queria usar estes dois países como exemplo para poder responder à minha questão sobre o Brasil, temos o Uruguai e a Argentina. A Argentina creio que desde 2013 e o Uruguai desde 2012. E aqui é que podemos fazer algum tipo eu parece-me, de comparação, porque obviamente estamos a falar de sistemas jurídicos próximos, obviamente talvez o Brasil com maior proximidade, apesar de tudo, em alguns aspectos ao sistema jurídico português, mas com grande afinidade com outros Estados-membros, pensando no caso da Alemanha, também obviamente com alguma influência, felizmente, na matéria de proteção de dados com os Estados Unidos, e o Uruguai e a Argentina podemos encontrar exemplos semelhantes, ou seja, podemos encontrar argumentos semelhantes para fazer esta comparação. Ora, o que é que eu acho que o Brasil fez muito bem, isso já foi referido. O Brasil percebeu que se queria entrar nesta discussão e se queria, digamos, fazer uma aproximação pelo topo, que é aquilo em que se tornou o RGPD, tinha que ter uma legislação que se aproximasse materialmente do ponto de vista positivo do RGPD. Foi o que fez, ou seja, se nós olharmos para o caminho que foi traçado entre a Constituição brasileira, passando pelo Marco Civil e chegando agora à LGPD, a LGPD é o desembocar natural de uma legislação de proteção de dados que, por um lado, respeita e pretende respeitar evidentemente a Constituição, mas por outro pretende equiparar-se ao RGPD. E, portanto, se as decisões de adequação fossem, como eram de certo modo pré-RGPD, ou seja, durante a diretiva, sobretudo uma comparação entre o grau de proteção oferecido pelo direito positivo e depois o grau de proteção oferecido pelo direito positivo no Estado terceiro, eu acho que o Brasil era uma não questão, ou seja, é evidente que ia haver uma decisão de adequação. O problema é que o primeiro acórdão Schrems veio dizer não é bem assim, ou seja, uma decisão de adequação não se pode bastar apenas por dizer que encontramos no Estado de destino um direito positivo semelhante, ou que oferece o mesmo grau de proteção. E depois o RGPD, no que eu gosto sempre de dizer aos meus alunos, que são provavelmente as 3 alíneas mais draconianas do RGPD, que são as alíneas do número 2 do artigo 45, quer dizer, o que está nas alíneas do número 2 do 45, aliás, olhando só até para a linha A, nem precisávamos de ir para a linha B e C, é pura e simplesmente ter uma boa parte do direito dos serviços da Comissão Europeia permanentemente a estudar todo o ordenamento jurídico de um país. E quando eu digo estudar, não é só o direito positivo, é como é que ele é aplicado cotidianamente. É o que está dito no 45, número 2. E é uma coisa absolutamente levado à letra, e é o que o Tribunal tem feito, e tem chamado as pessoas à realidade, a dizer, é o que está no RGPD, é o que eu aplico.
não é? Aquilo aplicado no seu limite é draconiano, porque obriga a que um país tenha que estar, digamos, não é apenas alinhado positivamente, é alinhado institucionalmente, é alinhado, se quisermos, culturalmente com o RGPD. E aqui, para terminar, porque já falei demais, eu levantaria 2 obstáculos, provavelmente ainda terei a oportunidade depois de falar sobre isto outra vez. Quais é que eu acho que são as dificuldades? Eu vejo 2. Uma ainda no campo material, e esta é provocada pela própria leitura do RGPD, e outra que decorre daquilo que começou a ser levantado pelo Tribunal nos SRAMs 1 e que foi reforçado nos SRAMs 2, que é um aspecto que me interessa muito, eu acho que é o aspecto mais interessante que resulta dos acórdãos SRAMs, que é o mais importante para o Tribunal, parece ser, aqui também vou ser um bocadinho provocatório, não tanto o direito positivo, mas o modo como o direito positivo é aplicado pelos tribunais e pelas autoridades de controle. Isso é que é relevante. Mas, olha, se nós formos ver, o direito norte-americano é um ótimo direito, ninguém vai dizer que estão em causa, digamos, as liberdades fundamentais nos Estados Unidos, do ponto de vista do direito positivo. O problema é quando eu tenho que fazer testes de ponderação. E, por exemplo, nos testes de ponderação nós temos uma prática nos Estados Unidos nos últimos, pelo menos, 10 anos, 20 anos, pós 11 de setembro, de forte preferência a nível multi-institucional da segurança sobre a proteção de dados, sobre a privacidade, nomeadamente com tribunais secretos, com possibilidade de recolha de dados preventiva, isto é, sem qualquer tipo de normas de conflitos que expliquem no caso concreto porque aqueles dados foram recolhidos. E, portanto, o que o Tribunal veio dizer em ambos os acórdãos, mas começou a dizer nos SRAMs 1, foi dizer isto é inaceitável. Isto é inaceitável, porque o direito positivo pode ser ótimo, mas depois não há garantias. Ora, quais são os 2 problemas que eu vejo no Brasil, ou que eu poderei ver? Há um problema que eu acho que é direito material, que pode ser um falso problema, vai depender um bocadinho de como é que a interpretação do acórdão brasileiro é feito pelas entidades, ou seria feito pelas entidades europeias, que é a questão de ter sido considerado inconstitucional o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento tornou-se um dos direitos fundamentais do RGPD e é usado por milhões de pessoas na Europa. Portanto, é complicado os meus dados irem para um país onde eu depois não posso fazer uso desse direito ao esquecimento. Pelo menos, é verdade que lendo o acórdão, o que lá está dito é que não existe o direito ao esquecimento como um direito prima facie. O que é um bocadinho estranho, aliás, a minha crítica a esse acórdão é porque é que não existe prima facie. Todos os direitos são, quer dizer, não está na Constituição, mas poderá ser uma causa de limitação da liberdade de expressão. Então, se pode ser uma causa de limitação da liberdade de expressão é porque está na Constituição. Quer dizer, não percebo esta construção do acórdão do STF, e aí acho que os ministros que votaram quer contra, quer parcialmente contra, têm a melhor argumentação. O segundo problema, e este tem que ver com o modo, com a independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é de facto apresentada como uma autoridade independente, mas que temos que lembrar que ela foi, aliás, originariamente prevista na LGPD, depois não passou, porque o Presidente Temer entendeu que ela não podia estar associada ao Poder Legislativo, tinha que estar associada ao Poder Executivo, portanto ao Presidente, e ela hoje é uma entidade que, embora tenha, e é o que está previsto na lei, autonomia técnica, ela depende da Presidência da República. E, por exemplo, só para dar um exemplo de uma norma que pode levantar problemas, os membros podem cessar funções devido a um processo disciplinar levantado pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República. Isto coloca ou não coloca um problema de independência? Não sei. Mas vejo que pode ser um problema. Portanto, ou seja, isto para dar 2 exemplos, ou para dar como a jurisprudência, por um lado, e a atuação da própria Autoridade Nacional e a demonstração de uma verdadeira independência, acho que vão ser fatores-chave para decidir este aspecto. E calmo por aqui, porque já falei demais. Muito obrigado. Obrigada, Domingos. Passando então agora a palavra à Magda, e Magda, sem prejuízo de, se quiser fazer alguma observação a esta última intervenção do Domingos, mas imaginamos que realmente corre mal, há aqui qualquer coisa que corre mal e o Brasil falha no teste de adequação que é draconiano, como disse o Domingos, e concordo 100%, aquele exercício que lá está proposto é um exercício praticamente impossível e, portanto, imaginamos que o Brasil não é considerado adequado, falha no teste de adequação e tendo presente que estão em causa nas exportações brasileiras para a União Europeia
40 bilhões de dólares, cerca de 40 bilhões de dólares. Quais são as alternativas para as empresas portuguesas ou para as outras empresas europeias? A Núria já falou aqui um bocadinho das cláusulas padrão, não é? Mas um bocadinho da perspectiva do Brasil, como é que as empresas brasileiras olham para o que está na lei brasileira, como é que as empresas portuguesas olham para as alternativas que existem no regulamento se o Brasil não for considerado adequado? Graça, muito obrigada, boa tarde a todos e bom dia para o Brasil. Também queria agradecer o convite à Graça e ao Francisco que me fizeram, é sempre um gosto estar aqui a discutir convosco estes temas e também cumprimentar todos os meus colegas, o Domingos em particular, enfim, trabalhámos juntos e já nos vimos há algum tempo, efetivamente. Este é um tema extremamente desafiante e só comentando aqui um bocadinho a intervenção do Domingos, eu acho que claramente tem havido uma tendência cada vez maior de no fundo, analisar de um ponto de vista mais prático e não formal, e se nós olharmos para as cláusulas padrão, vou chamá-las assim para todos os brasileiros perceberem, que são as nossas cláusulas contratuais tipo, tem havido uma tendência, de facto, para cada vez, nesta questão das transferências internacionais, como de resto em tudo, não se atender apenas ao aspecto formal. Eu lembro-me, enfim, inicialmente quando as cláusulas padrão foram aprovadas a nível europeu, que de facto era fundamentalmente um formalismo e agora cada vez mais isso tem vindo a ser alterado com os CHEMS 2 e agora as novas cláusulas contratual tipo são uma evidência clara que a substância é fundamental e que a forma não é de todo suficiente. Portanto, e essa é claramente uma tendência inquestionável nas transferências internacionais, assim como noutros domínios da privacidade. O outro aspecto que eu queria comentar é que, de facto, o Domingos apontou os dois temas que têm sido, enfim, eu não domino a lei brasileira, mas o Domingos apontou, de facto, os dois temas que têm sido apontados como eventuais, enfim, reservas que podem existir em relação ao Brasil. Em relação à independência da autoridade, salvo erro, não sei se é o Uruguai ou a Argentina ou ambos, tem uma situação muito idêntica e, portanto, isso também vai criar aqui um problema em termos de, enfim, de equiparação, se for esse o motivo, digamos assim, da não aprovação da decisão de adequação. E, portanto, vai ser interessante perceber como é que isto vai ser endereçado. Em relação aos mecanismos alternativos, eu acho que nós, enfim, estamos numa situação extremamente complicada atualmente em termos de transferências internacionais, porque a verdade é que a Comissão, se não aprovar esta decisão de adequação, os mecanismos que nós temos disponíveis no RGPD, temos vários, são mecanismos que são relativamente onerosos para as empresas, portanto, que não facilitam e não promovem propriamente essa transferência internacional de dados, e agora aqui em particular para o Brasil, e que são extremamente exigentes, quer para as empresas portuguesas, quer para as empresas brasileiras. Nós temos, no fundo, eu costumo dizer que há aqui dois layers, na verdade, e um terceiro, mas que é uma malha já muito fina, muito apertada, que quase não conseguimos passar por ela. A primeira requisito, digamos assim, o primeiro mecanismo, e aquele que é o mais fácil, é de facto a da decisão de adequação, e portanto, num cenário onde não se avança com essa decisão de adequação em relação ao Brasil, fundamentalmente nós temos dois níveis a partir daí, sendo que o segundo, como eu estava a dizer, já é uma malha extremamente apertada e tem sido as orientações da autoridade do Comitê Europeu de Proteção de Dados. A primeira malha, que é onde de facto algumas empresas podem, no fundo, fundamentar estas transferências, estão previstas no artigo 46 e tem que ver com as garantias adequadas. E dentro do instrumento das garantias adequadas, nós temos fundamentalmente as cláusulas contratuais tipo, que foram agora, como sabem, dia 4, recentemente aprovadas, e que, enfim, consubstanciam grandes alterações às cláusulas anteriores e, designadamente, quer em termos de modelo, quer em termos de situações aplicáveis, quer nas obrigações, digamos assim, que as empresas têm que cumprir. Portanto, não basta assinar as cláusulas, há um conjunto de medidas prévias e posteriores à celebração das cláusulas que têm que ser garantidas. As cláusulas suscitam imensas questões jurídicas e, portanto, é um mecanismo que, obviamente, está disponível, mas que vai exigir um grande trabalho por parte quer das empresas, enfim,
portuguesas neste caso, quer das brasileiras de adaptação. Como sabem, essas cláusulas têm que ser, todas as cláusulas existentes, as empresas têm cerca de 18 meses para adaptar as cláusulas existentes a este novo regime, mas eu diria que é um procedimento que é bastante exigente para a empresa. Ele está disponível, mas é extremamente exigente. E quase que, a meu ver, transfere também uma grande responsabilidade para as empresas nesta avaliação. E, portanto, é difícil uma empresa, muitas vezes, ou pode ser complicado uma empresa, com os recursos que tem, sobretudo se pensarmos em pequenas e médias empresas, conseguir fazer um assessment rigoroso, digamos assim, de todos aqueles requisitos que estão nas cláusulas contratuais tipo e fazer um assessment com a extensão que é necessário. E muitas empresas não têm, de facto, recurso a isso. Depois temos as Binding Corporate Rules, enfim, que são um mecanismo, mas que têm uma aplicação também limitada e que, no fundo, é para grupos de empresas fundamentalmente. Temos os códigos de conduta e as certificações que, tanto quanto eu tenho conhecimento, pelo menos seguramente em Portugal, estes instrumentos ainda não foi nenhum deles aprovado, mas é um mecanismo, obviamente, que também pressupõe um conjunto um trabalho de casa exigente, de preparação de código, de apresentação à autoridade competente e portanto, implica aqui um esforço grande de parte das empresas, portanto não é algo automático que a empresa possa fazer uso. O mesmo se refere em relação ao mecanismo de certificação, que também tem um processo complexo, tem que haver uma autoridade que certifique, etc. E no Código de Conduta também tem que haver uma autoridade de controle. Portanto, estes são fundamentalmente os processos que as empresas têm ao seu dispor e são processos que não são simples de aplicar e que requerem recursos. Depois temos, a título altamente excepcional e, portanto, apenas em situações absolutamente pontuais, os mecanismos de derrogação que estão previstos no artigo 49 do RGPD e que, no fundo, estabelecem que apenas em circunstâncias absolutamente excepcionais a transferência não pode ser repetida, tem que haver um número limitado de dados, tem que ser necessário para os interesses legítimos visados, enfim, há um rol de 7 ou 8 requisitos, digamos assim, que têm que ser observados e, portanto, isto é uma peneira extremamente fina e que não é muito fácil às empresas, e, portanto, não é uma solução, digamos assim, para trocas comerciais constantes e permanentes. E, portanto, eu diria que temos alguns instrumentos, agora eles requerem, de facto, um investimento por parte das empresas que queiram proceder a estas transferências, portanto, vai ser um verdadeiro desafio, como já está a ser hoje em dia. As empresas já têm a SEMA, neste momento ainda estamos aqui, enfim, numa fase de adaptação e estava-se com alguma esperança que as cláusulas contratuais CIBS fossem a solução, e são efetivamente uma solução, mas são uma solução que é complexa do ponto de vista jurídico e do ponto de vista operacional para as empresas. Obrigada, Magda. Tendo em conta aquilo que a Magda disse e que o Domingos disseram e que, no fundo, partilham numa certa perspectiva de que, por um lado, o regime das transferências cria algumas dificuldades para as empresas em termos de onerosidade que lhes impõe, e, por outro lado, a exigência que recai sobre a Comissão Europeia para avaliar a adequação de um determinado país terceiro. Tendo em conta isto e tendo em conta, por outro lado, as consequências da primeira decisão Schrems, no sentido em que houve ali durante 15 anos uma decisão que reconhecia um país terceiro como adequado, que depois não foi considerado adequado, não é? E pela segunda vez não foi considerado adequado. Há alguma tendência na doutrina para querer simplificar o regime das transferências, não é? E querer substituir todas estas garantias, sejam as garantias adequadas, seja a existência de uma decisão de adequação, por um certo desenvolvimento do princípio da responsabilidade, que está no 5, número 2, para o regime das transferências. E a ideia aqui que alguns autores falam é: acabe-se com estas cláusulas, acabe-se com as Binding Corporate Rules, com as regras vinculativas, acabe-se com as decisões de adequação e vamos expressamente reconhecer que cabe ao exportador de dados fazer uma avaliação de impacto específica para as transferências de dados pessoais.
Isto é uma solução radical, não é? É um modelo muito diferente daquele que nós temos, mas há efetivamente alguns autores que propõem isto e com um fundo de adesão à realidade que existia antes do regulamento, nomeadamente no Reino Unido, onde se reconhecia que o exportador tinha de fazer uma avaliação do risco, não era uma avaliação de impacto, era uma avaliação do risco das transferências antes de enviar os dados, que no fundo é aquilo que agora, depois da segunda decisão, o Tribunal veio dizer, não é? Veio dizer sim, é preciso uma solução contratual, é preciso vincular, balizar a relação entre exportador e importador de dados, mas são as tais medidas suplementares, nomeadamente a avaliação do risco e depois a adoção de medidas técnicas de encriptação e organizacionais para também garantir que os dados estão protegidos. No fundo, esta hipótese, portanto, esta extensão do princípio da responsabilidade para o regime das transferências implicaria uma alteração significativa no RGPD, não é? Na forma como ele está pensado. Seguindo a ordem das intervenções, começando pela Núria, depois pelo Domingos e depois pela Magda, não sei se têm alguma posição sobre isto, se concordariam com esta tese, isto porque no fundo a pergunta que eu vos faço aqui é, entre a onerosidade deste regime, as dificuldades que ele cria para as empresas que até há bem pouco tempo nem sequer olhavam para esta parte da proteção de dados. Há vários estudos da Comissão Europeia que fazem um diagnóstico trágico da conformidade de muitas empresas com este regime das transferências e, portanto, olhando para estas dificuldades de aplicação prática do regime das transferências e, por outro lado, olhando para o lado positivo que este regime pode trazer, que nós não tratamos aqui, mas eventualmente podem tratá-lo, que é o de garantir uma proteção dos dados pessoais, não é? Que pelo menos ali entre 2000 e 2015 para os Estados Unidos não foi garantida. Olhando para os dois lados da balança, o que é que vos parece? Parece-vos que este regime está bem pensado, é adequado, poderá eventualmente ser reformado neste sentido de uma maior flexibilização? Começando pela Núria, eu gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isto. Professora Graça, se o relatório da Comissão Europeia é trágico para os países membros da União Europeia, aqui no Brasil é tudo muito incipiente ainda, né? Se a gente fala da dificuldade de aplicação prática, e a gente ouve mesmo isso de alguns países da União Europeia, olha, apesar de eu ter lei desde o final dos anos 70, ela não era muito aplicada, as pessoas não aplicavam esses conceitos, isso veio, de certa forma, como uma novidade com o RGPD. Aqui no Brasil, o tema praticamente era restrito à academia, à universidade, e não chegava nesse sentido nas empresas, não tinha nenhum impacto prático nas empresas, nenhum cuidado sobre proteção de dados pessoais. Então, eu como advogada, na linha de frente todos os dias, né, fazendo reunião, conhecendo e vendo a realidade de clientes, eu posso dizer tranquilamente que é um tema que chega agora às empresas. O que é proteção de dados? O que é um relatório de impacto? Eu tenho que analisar risco, então tudo isso chega como uma grande novidade. Então, mesmo a flexibilização do RGPD, no tocante às cláusulas, às transferências internacionais, chegaria para as empresas brasileiras como algo tão oneroso quanto. Não faria muita diferença, não é? E aqui realmente há um abismo aqui que no qual a gente precisa caminhar, uma trajetória longa que a gente precisa percorrer. Como empresa, sabendo que todo tratamento de dados implica risco e que a gente precisa fazer esse tipo de avaliação e garantir, e aí eu concordo completamente na substância e não apenas na forma, sobre a proteção desses dados pessoais, a questão do judiciário e das nossas autoridades públicas também caminharem nessa evolução para aplicar, e aí, draconiana ou não, essa é a disposição do RGPD, e me parece acertado, porque de que serviria, né, uma formalidade que não é aplicada na prática. O exemplo do direito ao esquecimento é gritante. Nós trazemos integralmente as disposições do RGPD sobre o direito ao esquecimento, sem a rúbrica do direito ao esquecimento, mas as palavras estão todas lá. Então, assim, não é o que faltou para ser reconhecido. Então, acho que é um caso importante e que descontra o país.
E a independência da autoridade nacional, que a gente tem alguma perspectiva para o próximo ano, de que ela seja convertida em autarquia, não é? A natureza híbrida da autoridade nacional, e acho que a gente não vai ter o mesmo fim aí da Argentina, que teve a decisão de adequação concedida, apesar, né, mediante a promessa de independência de sua autoridade, que também demorou bastante. E eu sempre ressalto, a Argentina estava no contexto da diretiva, não estava no contexto ali da força normativa do RGPD. Então, eu acho que igualmente oneroso para as empresas e para as organizações no Brasil, e importante que a gente garanta na substância essa proteção. Obrigada, Núria. Domingos, mais ou menos a mesma pergunta. Esta estrutura normativa faz sentido ou acha que não faz sentido? Vamos lá ver, eu acho que a questão tem que ser respondida, filtrada, pelo menos é sempre essa a minha perspectiva, quando vou lendo as novidades e as novas propostas sobre como lidar com transferência internacional de dados. Eu acho que a resposta tem que ser dada à luz do artigo 8º da Carta, que é, digamos, a única disposição que pode aqui influenciar uma futura alteração do RGPD. E, portanto, para além disto, é uma discussão política, na qual eu acho que não é agora aqui o nosso propósito, poderíamos tê-la, mas não é o que estamos aqui hoje. Da perspectiva da discussão jurídica, isto é, o que é o artigo 8º, que é um artigo, não obstante estar numa Carta de Direitos Fundamentais, é um artigo bastante pormenorizado. É, por exemplo, lá que se prevê que têm de existir autoridades independentes de controlo. O que é possível? Eu confesso que eu gosto de ir diretamente à questão levantada pela Graça, que me parece muito interessante, porque de facto já se pode diagnosticar uma certa, ainda apesar de tudo minoritária, mas uma certa doutrina que vem dizendo que temos que fazer aqui uma espécie de overall, uma revisão grande do modo como está criada esta pirâmide invertida de mecanismos de autorização de transferência internacional de dados. Eu não vejo como é que nós podemos fazer essa grande alteração sem que aconteçam sempre duas coisas. O que eu acho que levaria a que a situação se mantivesse igual à que temos hoje ou até piorasse de certa maneira. E vou explicar porquê. Vamos lá ver, o que é que me parece que resulta, tentando dizer isto da forma mais simples possível, do artigo 8º sobre qualquer regime que se queira prever em matéria de transferência nacional de dados. A ideia de que é no fundo o objetivo final dos artigos 44 a 49, a ideia de que uma operação de tratamento de dados que seja feito fora de um território sobre o qual haja jurisdição pelos padrões clássicos da União Europeia oferece o mesmo grau de proteção. E isso pode ser atingido de várias maneiras. Pronto, o usador teve o cuidado de inventar várias, mas pode ser atingido de várias maneiras. Claro que se pode dizer, e eu acho que esses autores que também têm vindo a desenvolver essa ideia do princípio da responsabilidade estão um bocadinho a pensar nisso, que olhando para o RGPD, a forma clássica que lá está e que devia ser prevista, se calhar também para a transferência de dados, é a forma contratual. Nós conhecemos, nós sabemos que, por exemplo, no RGPD, algo que recebeu muita importância foi os famosos contratos back-to-back entre responsáveis pelo tratamento e subcontratantes, não é? Portanto, 28.3, em que temos agora uma espécie quase de minuta de como é que deve ser projetado as responsabilidades do responsável sobre o subcontratante. E, portanto, o que alguns autores também vêm dizer, e creio que podemos filiá-los nessa corrente que a Graça há pouco identificou, é porque é que pura e simplesmente não se exige um contrato back-to-back para subcontratantes que estejam fora da União Europeia. Isso resolveria um dos tipos de problemas, ou seria uma forma de tentar resolver uma das relações possíveis, e vice-versa, ou seja, quando o responsável estiver fora da União Europeia, é necessariamente obrigatório, e aqui é que está para mim o maior problema destas teorias, é necessariamente obrigatório que ele submeta ou que transfira as suas responsabilidades para um território da União Europeia. O que é que, a meu ver, isto levanta de problemas? E que são os problemas que, no fundo, há pouco também já a Magda identificou quando começou a explicar o que é que há de mal para as empresas em não ter uma decisão de adequação. Porque é evidente, e a Magda disse isso, eu gostava só de frisar, para mim este é o ponto mais importante, ao fim do dia, da perspectiva do valor económico do mercado de dados pessoais, a grande diferença entre uma decisão de adequação e todo o resto, nomeadamente os mecanismos de garantias adequadas e mesmo as derrogações específicas,
é os custos de contexto que têm para as organizações empresariais, não é? A brutalidade de peso que coloca a gestão de uma BCR, a brutalidade de peso que coloca a gestão contratual dos contratos onde estão cláusulas padrão. Tudo isso, já para não falar da gestão dos consentimentos, não é? Que é uma loucura. Portanto, tudo isto em termos de estrutura empresarial, para gerir isto em termos de um sistema de governance de dados pessoais, comparado com ter uma decisão de educação que pura e simplesmente tira este peso da empresa, é óbvio que funciona a favor, ou ao menos teoricamente funcionaria a favor da manutenção da decisão de educação. O que é que aconteceria se nós tivéssemos o cenário que a Graça há pouco referiu, que alguma doutrina vem levantando? É que eu teria que ter, e aqui eu termino com isto, eu não estou a ver o Tribunal de Justiça, honestamente, e isso parece-me, apesar de ter havido ali, ali no período de um mês, creio que foi há 2 anos, 2 decisões aparentemente contraditórias do Tribunal sobre como é que ele vê a jurisdição dos regulamentos da União Europeia, em que, curiosamente, numa decisão em relação à Google, disse que não havia eficácia universal, mas logo a seguir, um mês depois, em relação ao Facebook, no acórdão sobre a eurodeputada dos Verdes austríaca, veio dizer não há jurisdição universal. E, portanto, o que me parece é que o Tribunal de Justiça já tem a sua cabeça praticamente feita, que em tudo o que puder vai aplicar a jurisdição universal para tudo e um par de botas. Isso parece-me evidente. Ou seja, e, portanto, o que ia acontecer se nós acabássemos com o sistema de decisão de adequação é que o Tribunal ia dizer, como aliás diz nos Schrems 2, que inventem lá os mecanismos contratuais que quiserem, ao fim do dia a responsabilidade vai ser apurada em território da União. Pronto, é isto. Isto é, sem o ter dito expressamente, isto é como o Tribunal leu o artigo 8º, de certa maneira. O artigo 8º obriga a que a responsabilidade final apurada seja no direito da União. Pode ser por arbitragem, pode que esteja submetido ao direito da União, pode ser um Tribunal do direito da União, pode ser como vocês quiserem. Agora, vem cá parar. Pronto. E, portanto, se eu acabasse com a decisão de educação, o que iria acontecer para as empresas é que as empresas iriam ter que encontrar mecanismos, e eu aqui pensando nas 2 hipóteses possíveis, se fosse uma empresa europeia que quisesse exportar dados, por exemplo, a subcontratantes ou corresponsáveis fora da União, isso implicaria um arranjo contratual que, no fundo, fizesse o que fazem as cláusulas padrão, não é? Ou um contrato back-to-back entre 2 empresas em Estados-membros. O que dá, lá está, muito trabalho, é exatamente isso que se quer evitar com uma decisão de educação. Pronto. A outra alternativa, que são as mais famosas, que é o que o Facebook, por exemplo, poderia fazer se não tivesse a decisão de educação que lhe permitiria levar dados da Irlanda para a Califórnia, o que é que pode fazer? Pode fazer justamente o que o Tribunal também vai dizer nos Schrems hoje, que é podes arranjar uma BCR ou podes arranjar cláusulas padrão, que novamente era o que aconteceria se acabássemos com a decisão de educação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu não me parece que o Tribunal vai interpretar, e honestamente acho que o Tribunal tem razão, não me parece que seja possível interpretar à luz dos números 1, 2 e 3 do artigo 8º da Carta, a possibilidade de não ter a não ser que o Tribunal mudasse radicalmente a interpretação quanto à jurisdição do RGPD em matéria de eficácia, digamos, ultraterritorial, não vejo maneira de não ter que colocar a responsabilidade final da proteção dos titulares de dados em territórios ou em mecanismos que estejam sujeitos a uma jurisdição da União Europeia, e nomeadamente à do próprio Tribunal de Justiça. Portanto, acho que podemos discutir depois como é que podemos melhorar qualquer um destes mecanismos. Podemos até acabar com as decisões de adequação, que já se percebeu que em alguns casos funcionam mal. Agora, não me parece que fosse resolver o problema, honestamente. Obrigada, Domingos. Magda, como é que se melhoram estes mecanismos, por um lado, e gostava de acrescentar aqui só uma dimensão à resposta, talvez para lhe facilitar um bocadinho a vida. Olhando para a última decisão Schrems e depois para as recomendações do comitê que se seguiram pouco tempo depois, que vieram esclarecer o que são aquelas garantias suplementares que o Tribunal referia, não é? Que não desenvolveu, mas que não deixou de apontar. Essas recomendações falam, ou melhor, dão importância a uma componente jurídica, não é? À importância contratual e das outras garantias adequadas, mas também dão alguma importância à tecnologia, não é? E à encriptação e a outras formas de, por exemplo, espartilhar os dados por várias jurisdições para dificultar o acesso, enfim, dão mais importância à tecnologia ou à técnica, como quisermos aqui chamar-lhe. Sem prejuízo de responder ao que nós estávamos a discutir antes, como é que as empresas têm reagido a esta necessidade, ou melhor, como é que as empresas têm reagido a estas garantias suplementares, além da componente jurídica que já tinham de cumprir? Uhum.
Obrigada, Graça. A pergunta é muito interessante. Eu, em relação à primeira questão da responsabilidade, eu acho, eu queria aqui dar duas notas. A primeira é a seguinte: eu confesso que mesmo em relação às Standard Contractual Clauses e aquelas que foram agora recentemente aprovadas, se nós pensarmos a exigência que elas põem sobre as empresas, porque até agora as anteriores cláusulas contratuais tipo eram de facto um mero formalismo, e estas não são, e exigem inclusivamente às empresas uma análise, como eu disse há pouco, prévia e contínua sobre o cumprimento da lei. O que é que isto significa na prática? É preciso perceber isto. O que significa na prática é que uma empresa que vem ter comigo e me pede, Magda, eu quero utilizar este mecanismo para transferir dados para os Estados Unidos, significa que eu, enquanto advogada, que não posso exercer nos Estados Unidos ou no Brasil, vou ter que falar com o escritório brasileiro, americano, chinês, whatever, para que país é que for, e vou ter que avaliar, digamos assim, o grau de conformidade com aquelas exigências que resultam das cláusulas. Portanto, vejam o que é que isto significa em termos de operação, e depois não pode ser uma coisa geral, porque em função da tipologia dos dados que está a ser transferido, em função do tratamento, há que fazer um assessment de caso a caso. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Depois, se a própria Comissão não reconhece a adequação no país, isso, à partida, deixa as empresas logo numa posição bastante desconfortável. Portanto, eu sinceramente acho que este tema é mais fácil resolver a um nível superior, a um nível da Comissão Europeia, de acordos multilaterais, de acordos bilaterais, do que propriamente a nível empresarial, porque isso vai criar, de facto, como eu dizia há pouco, um grande ônus para as empresas e uma grande dificuldade. E eu não sei se as pessoas já perceberam, mas estas cláusulas contratuais põem um grande peso nas empresas e nas instituições no contexto das transferências internacionais. O outro aspecto que eu gostava de salientar, eu há bocado não referi isso, porque é tão raro isso acontecer em toda a minha vida profissional, eu acho que nunca tive uma situação dessas, mas na verdade os mecanismos de adequação que estão previstos no RGPD, portanto nas circunstâncias em que não há uma decisão de adequação e que é preciso adotar as tais garantias adequadas, na verdade o artigo tem duas partes. A primeira parte estabelece o conjunto de opções que as empresas têm e que podem recorrer sem necessidade da autorização da Autoridade de Proteção de Dados, e é o caso das Binding Corporate Rules, é o caso das cláusulas contratuais tipo, é o caso das certificações, etc. Mas o segundo número do artigo prevê que as empresas também possam, de livre e espontânea vontade, definir uma minuta de acordo. Portanto, uma empresa brasileira e uma portuguesa podem, entre si, definir um acordo quanto às cláusulas que querem, no fundo, regular a sua relação em matéria de proteção de dados e submetê-la à autorização da Autoridade de Proteção de Dados, no caso de Portugal. E, portanto, eu acho que essa possibilidade da responsabilização direta e de não recorrer a estes mecanismos é perfeitamente, digamos, está em aberto no RGPD, também está em aberto no assessment das tais derrogações que eu referi há pouco, que são absolutamente excepcionais, e aí também compete às empresas fazer um assessment e responsabilizá-los por eles. Portanto, eu acho que essa capacidade, digamos assim, das empresas assumirem a responsabilidade é um mecanismo possível que já está hoje no RGPD, e aliás as cláusulas contratuais vêm a regular de forma imperativa, pelo menos essa tem sido a interpretação que tem sido dada, de forma imperativa também os temas da responsabilidade, mas aí é imposto, digamos assim. Mas de facto as empresas já têm este mecanismo disponível no RGPD, portanto qualquer empresa pode, ela própria, definir as suas cláusulas contratuais, para a transferência submeter à autoridade de controle do seu país, no nosso caso a CMPD, e esperar por uma aprovação dessas cláusulas também. Mas como eu disse, é um mecanismo, enfim, que eu penso que nunca foi utilizado, pelo menos que eu tenha conhecimento. E, portanto, esse é o tema da responsabilidade. E o tema da responsabilidade, o que eu acho que ia acontecer no fim do dia, é que, na verdade, as empresas iriam adotar uma atitude muito semelhante àquela que adotavam com as cláusulas contratuais tipo formais. As empresas não têm recurso, é que nós não estamos a falar de uma transferência de vez em quando, estamos a falar milhares de transferências, milhares de trocas comerciais que existem e, portanto, isto é um volume grande que as pessoas não imaginam. Eu confesso que sou um bocadinho, como é que eu ia dizer, incrédula em relação a estas matérias.
eu acho que obviamente é fundamental e reconheço o papel da Europa e tem sido um papel fundamental no domínio da regulação dos dados e da privacidade. E ainda bem que existe uma Europa com esta capacidade, e é aí que está a força, digamos assim, da privacidade, se ela for tida em bloco numa lógica institucional e não deixar às empresas, digamos assim, essa capacidade, porque as empresas acabam por não ter essa capacidade e, portanto, é importante que estas regras sejam definidas a um nível superior, porque este tema das transferências internacionais é complexíssimo, é que nós não temos muitas vezes noção, eu tenho, enfim, o privilégio de trabalhar muito, como a Graça me dirigiu essa pergunta, já podem ver muito em tecnologias e em telecomunicações, que as pessoas não têm noção, por exemplo, como é que funciona o mundo das telecomunicações. É que eu hoje estou em Lisboa e estamos aqui a fazer esta comunicação para o Brasil. Este tráfego que está aqui a acontecer entre os dois continentes não é necessariamente de Portugal para o Brasil. Este tráfego que está aqui a acontecer, agora temos cabos submarinos diretos, pode ser que seja mais fácil, mas a verdade é que este tráfego que está aqui a acontecer pode ir à China, ou pode ter ido aos Estados Unidos antes, ou pode, quer dizer, isto há uma figura que se chama os carriers internacionais, e estamos a falar de dados em trânsito, naturalmente, que é diferente de dados residentes, mas a verdade é que isto acontece no dia de hoje. Há umas entidades que são os carriers internacionais de telecomunicações, que têm contratos com operadores de todo o mundo e que, em função, digamos assim, dos acordos que têm, do preço das chamadas, das características da comunicação, da disponibilidade, etc., decidem para onde é que o tráfego vai. Portanto, isto é um bocadinho, às vezes costumo dizer que é parar o vento com as mãos. Eu fui a uma feira cá todos os anos em Barcelona, de telecomunicações, que é uma grande feira mundial, e quando vi as redes de tráfego internacional, eu olhei para o placar, estava um placar que mostrava no fundo o tráfego todo que estava a acontecer no mundo, e eu olhei e o meu raciocínio foi: onde é que está a nossa privacidade aos transferências internacionais? Isto não é possível controlar. Pronto, isto para dizer, mas obviamente, dito isto, eu acho que é fundamental, ainda agora tivemos a assinatura da Declaração de Lisboa recentemente, que no fundo a Europa quer que exista um conjunto de estándares em matéria de privacidade, inteligência artificial e tecnológica, e é a maneira europeia de fazer negócios com ética, com respeito dos direitos fundamentais. Eu acho fundamental esta posição da Europa. Acho que as soluções que sejam deixar este controle nas empresas, não é que as empresas não tenham essa preocupação, têm e cada vez mais têm essa preocupação, mas muitas vezes não conseguem, não têm os meios necessários. Se nós pensarmos numa PME, como é que uma PME vai conseguir, no âmbito da sua transferências para o Brasil, fazer estes assessments com rigor e avaliar com um grau de rigor permanentemente se o país para o qual está, ou a entidade importadora dos dados, está a respeitar todas as regras do LGPD. Isto tem um custo imenso para as empresas e, portanto, é altamente difícil, não se trata de uma questão de não quererem. A tecnologia, como é que as empresas estão a ver isto tudo? É muito engraçada a questão que me colocou, porque, por um lado, eu acredito, sinceramente, que as leis não são suficientes para endereçar o tema da privacidade. E nisso o RGPD também vai introduzir este conceito do Privacy by Design, que é um conceito extremamente importante, e se nós tivermos de facto esta preocupação do cumprimento digamos, das regras e do respeito pela privacidade desde o início do desenho das soluções, dos produtos, das transferências internacionais e etc., obviamente é algo que é extremamente importante. Agora, há aqui, nessas soluções que foram dadas nas recomendações, há aqui muitas vezes alguma esquizofrenia, porque e na Europa há aqui este tema de a segurança versus a privacidade. Nós temos, e as soluções tecnológicas para garantir a segurança, muitas vezes põem em causa os temas da privacidade. E esse é um tema que eu acho que também não está bem resolvido na Europa e que também pode, de certa forma, contaminar estas questões das transferências internacionais. Aliás, temos agora um caso em Portugal que é um bocadinho um espelho disso, e, portanto, as empresas, obviamente, aquelas que têm recursos, estão a implementar essas medidas, mas muitas vezes essas mesmas medidas também levantam elas próprias algumas questões de privacidade. Obrigada, Magda.
só que antes temos só aqui uma pergunta do público, mas antes de olhar para essa pergunta, só fazer aqui uma última ronda pelos três. A Magda agora tocou aqui num ponto muito interessante, não é? Porque nós até agora temos estado a falar da complexidade da solução jurídica, mas ainda não falámos da complexidade do objeto da solução jurídica, não é? Que é o panorama das transferências e dos fluxos de dados. E, aliás, esse é um outro argumento que esta parte da doutrina defende, que é, e uma boa parte dos autores que dizem que o regulamento já está desatualizado e que precisa de ser revisto, é que muita da sua estrutura normativa vem de 1995, não é? E o regime das transferências, com alguns ajustes, não é? Com as Binding Corporate Rules, com os códigos de conduta, com os mecanismos de certificação, com alguns ajustes, também vem de 1995 e o panorama global dos fluxos de dados alterou-se muito, e eventualmente esta solução não seria adequada àquilo que estava retratado nesse quadro que a Magda estava a referir. Mas passando agora para um cenário bom, não é? Nós temos falado agora aqui uma conversa um bocadinho pessimista, mas olhando agora para um cenário bom e antecipando o que é que de mal pode correr nesse cenário bom, vamos imaginar que o Brasil é considerado um país adequado, não é? E que o regulamento continua assim, e que as decisões de adequação são mais minuciosas, e a Comissão Europeia, de facto, dedica uma boa parte da sua mão de obra à análise da adequação dos países terceiros, e considera o Brasil adequado. Começando por si, Núria, e falou aí em algumas especificidades do direito brasileiro, não é? Da influência forte do direito do consumo. Acha que interferências é que pode haver aqui no ordenamento jurídico brasileiro da proteção de dados, ou até fatores culturais, ou até fatores políticos que possam interferir com a adequação do Brasil a longo prazo? Isto porque o regulamento prevê que a adequação tem de ser revista frequentemente. Acha que pode haver aqui alguma alteração na trajetória do ordenamento jurídico brasileiro nesta matéria da proteção de dados, eventualmente, como o Domingos falou, com decisões jurisprudenciais como esta do esquecimento, que possam interferir com a adequação? Eu penso que o caminho da proteção de dados no Brasil é um caminho sem volta. Eu não vejo, eu acho que a decisão do STF, uma decisão pontual, nós temos decisões assim que ainda hoje, né, uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho, também reconhecendo um conceito de privacidade ali muito restrito, não tão amplo quanto nós temos hoje na legislação, né, na LGPD, com base no RGPD também. Então, eu acho que essas decisões são pontuais e elas devem ficar cada vez mais raras. Acho que a tendência, e o que eu tenho visto dos tribunais, um interesse grande pelo tema da proteção de dados, seminários, cursos, estudos, então, se aprofundando muito no tema, as empresas implementando não apenas as políticas formais, mas as rotinas, a Magda falou bem do Privacy by Design, as empresas estão implementando, estão conhecendo essas rotinas, culturalmente isso está chegando pelo viés do consumo e pelo viés do trabalho no Brasil, que são duas áreas que nós temos muito fortes. Então, talvez o brasileiro não se sinta... Talvez ele não faça a reclamação da violação de seus dados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas aqui ele tem a possibilidade de fazer essa reclamação em qualquer órgão de defesa do consumidor, que é um sistema forte, muito capilarizado por todo o país, gratuito, o acesso é muito amplo. Então, eu acho que pelo viés do consumo e pelo viés da proteção ao trabalho, que é algo que nós também temos muito forte, isso vai entrar nas empresas, isso vai entrar nas organizações e vai entrar na nossa vida cotidiana, né? Muitas vezes, quando nós trazemos a ideia da proteção de dados dentro das empresas, o primeiro pensamento é o do ônus, isso é muito difícil, vai ser muito custoso, mas, por outro lado, quando a gente diz, olha, seu direito enquanto cidadão, eu acho que é uma ficha diferente que cai em cada um deles, sabe? Poxa, realmente não podem me ligar, não podem vender meus dados, eu não posso ser impactado negativamente, eu posso ter um prejuízo, posso não ter acesso ao emprego, posso não ter acesso ao crédito. Então, eu acho que isso vai, aos pouquinhos, sedimentando no país. Eu acho, Graça, um caminho sem volta.
e inclusive politicamente, não é? A gente está contando o prazo de 2 anos para a conversão da natureza administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a gente não vai deixar passar. Então, claro, ela precisa não apenas ter a independência, né, técnica ali que a gente tem formalmente na lei, que o professor Domingos bem trouxe, mas a gente precisa de uma independência substancial também. Obrigada, Núria. Domingos, sem prejuízo de fazer um comentário sobre esta trajetória brasileira, queria lhe perguntar outra questão que, entretanto, me surgiu aqui de algo que a Magda disse e que nós não falámos e que está relacionado com o regime das transferências. Esta solução da adequação está, no fundo, um bocadinho desenhada para exercer uma espécie de... É, no fundo, um instrumento de persuasão que a União Europeia tem para exportar o seu padrão, ou seja, convencendo os outros países de que, alterando o seu ordenamento jurídico, vão depois ter vantagens comerciais com a União Europeia, porque vão ser consideradas adequadas. Esta solução parece-lhe que é... Vamos ver se eu me consigo explicar. Acha que a decisão de adequação, enquanto instrumento de persuasão ou da exportação do direito da União Europeia, acaba por ser mais eficaz do que instrumento para proteger os dados pessoais? Ou acha que é ao contrário e que o efeito da exportação do direito da União Europeia é uma mera consequência de uma forma que a União Europeia arranjou para proteger os dados pessoais? É realmente uma excelente questão e tem ali um lado psicanalítico que eu não sei se vou conseguir, atingir, mas gosto do desafio e vou tentar, até porque também já dei por mim a pensar sobre isso. Vamos lá ver. Eu quando olho, há pouco eu fiz referência a isso, eu quando olho para, de uma forma... vamos chamar composta para a jurisprudência do Tribunal de Justiça, e eu, a par do meu interesse pela proteção de dados, há uns anos para cá tenho estado muito envolvido também em estudar a jurisprudência do Tribunal em matéria de proteção de direitos fundamentais, associada a uma ideia, se quisermos, de liberdade de expressão, direito à honra, que também está, digamos, de certo modo, agora com o Digital Services Act e com a alteração à legislação de comércio eletrónico da União, também está, digamos, é também provavelmente o próximo pilar em que a União Europeia vai querer criar uma espécie de standard internacional. E quando faço este olhar, digamos, panorâmico, parece-me que a ideia é uma certa ideia. A Graça não disse isto, é que vou dizer, mas acho que há de facto aí um lado missionante, se quisermos, da União Europeia, ou missionizador. Isso, ou seja, eu acho que o objetivo que a União Europeia quer atingir quer com o mecanismo de adequação, quer com outros mecanismos, e que depois tiveram uma leitura até bastante garantística pelo Tribunal de Justiça, é de facto tentar criar um padrão internacional conjugando aquilo que nós podemos designar por hard law com soft law, ou seja, eu sei o peso económico que tenho e estou a usar esse peso económico através do direito. E, portanto, esta combinação entre soft law económica, se quisermos, e hard law é algo que eu vejo a União Europeia a utilizar. Vejo que a União Europeia já percebeu, de certo modo, que isso funciona. Não é? Talvez o exemplo mais acabado seja a Califórnia, que aprovou uma lei muito semelhante ao RGPD. E, portanto, parece-me que tudo depois vem por acréscimo, ou seja, e isso tem, aliás, um lado negativo. Ou seja, eu acho que a União Europeia o legislador ainda não tem, e acho que não está preocupado com isso, honestamente, mas ainda não tem a percepção exata do que é que está a querer conseguir quando faz quando lança esse repto, digamos assim. O que não me parece que seja errado, quer dizer, não estou a tomar uma posição sobre isso aqui, até porque não tenho honestamente uma posição muito clara ainda para mim sobre isto. Ou seja, acho que por um lado haveria uma certa hipocrisia do lado da União Europeia se tivesse um conjunto de valores proclamados em inúmeros instrumentos fundamentais da União Europeia, começando logo pela Carta, e depois não fizesse por tentar aplicá-los. Por outro lado, acho que os últimos 20 anos viram cada vez mais os direitos humanos, sobretudo via Convenção Europeia, alinharem-se com os valores da União Europeia via Tribunal de Justiça, e há um diálogo muito interessante entre esses dois tribunais,
E, portanto, todos nós sabemos que uma das, digamos, um dos vocábulos fundamentais dos direitos humanos são o seu universalismo. E boa parte dos problemas que os direitos humanos enfrentam é essa ideia de que, uma vez proclamado, o direito humano deve ser aplicado em todo o lado. E isso, obviamente, por exemplo, acho que o exemplo mais evidente é a China, não é verdade, e a Rússia, claro. Portanto, ou seja, eu não acho que haja, eu acho que o que falta agora é a União Europeia ter mecanismos para, e acho que essa era a questão há pouco que a Graça colocou, para tentar melhorar um problema que tem, há pouco acho que a Magda tratou esse ponto, e para mim esse é o único ponto que tem que se resolver, não sei se tem solução, e provavelmente estamos só aqui a tentar criar remendos, que é os mecanismos jurídicos não batem certo com o objeto material do que está a ser regulado. Não foi referido, mas eu creio que provavelmente a Magda estava a pensar nisso há bocadinho, mas não referiu. Mas há pouca Graça dizia, bem, provavelmente isto já começou de forma anacrónica, isto é, o RGPD já provou um mecanismo que já era anacrónico. Claro que sim, não é? Vamos lá ver. Cloud computing. O RGPD alguma vez consegue resolver o problema de cloud computing, que já era mais do que conhecido antes do RGPD. Ou seja, basta que nós deixemos de falar por 2 minutos com juristas e falemos com pessoas da IT que nos explicam que os dados em cloud computing não estão em lado nenhum. Não estão tecnicamente em lado nenhum. Estão em trânsito permanentemente. Basta que uma empresa tenha 2 data centers em 2 partes diferentes do mundo e há algoritmos que, para gerir onde é que os dados têm que estar, às vezes mandam-nos de um sítio para o outro só para arranjar espaço num determinado momento, sem nenhuma decisão humana. Portanto, é evidente que se eu quero, e há imensas decisões, proclamações políticas a dizer que cloud computing é o futuro, como é que eu vou garantir, conhecendo a estrutura técnica do cloud computing, como é que eu depois tento aplicar isso a uma decisão de educação? Portanto, eu acho que nós vamos estar permanentemente nesta discussão sobre querer garantir, do ponto de vista jurídico, a universalização dos estándares do RGPD e de outros diplomas. Agora vai ser a mesma coisa com o Digital Services Act, vai ser exatamente a mesma discussão, mas aí sobre a desinformação e sobre as proteções dos utilizadores de redes sociais. E vamos ter um problema que é a tecnologia a virar-se contra essas proclamações, até que alguém tenha uma ideia melhor do ponto de vista jurídico. Acho que é isso. Não estou aqui, não tenho muita, ou seja, não sou muito otimista quanto a termos uma solução para isto, nem definitiva, nem nos próximos tempos. Obrigada, Domingos. Magda, se quiser comentar este assunto, esteja à vontade, mas de qualquer maneira vou introduzir aqui uma camada adicional, porque o Domingos estava a falar do Digital Services Act e vi a Magda a abanar a cabeça. A União Europeia está muito preocupada com o digital, não é? Já todos sabemos disso, e tem adotado uma série de normas, além do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento de e-Privacy, que também está a ser discutido há bastante tempo, o Digital Services Act, o Data Governance Act, que foi falado no final. Olhando não para o impacto que isto vai ter na Europa, mas como estamos aqui a discutir o Brasil, acha que o mesmo tipo de problemas que nós estamos a discutir, de semelhanças normativas ou divergências normativas, se vai colocar com estes novos diplomas ou com outros diplomas que estejam na calha, ou isto é só um problema da proteção de dados? Ou seja, vai ser também difícil gerir a aplicação destes diplomas no Brasil e noutros países? Obrigada, Graça. Aqui 3 ou 4 comentários ao que foi dito antes de responder diretamente a esta última questão. Eu tive há uns, não sei, 15 anos talvez no Brasil, ou 20, já não sei, a falar sobre proteção de dados e senti-me um verdadeiro extraterrestre no Brasil. Era uma sala que tinha 500 pessoas, advogados que trabalhavam na área das telecomunicações, e eu estava a ter uma conversa que ninguém percebia. E estive no Brasil há 3 anos a falar de RGPD e havia uma sala cheia de gente super interessada e, de facto, para dizer que o Brasil, de facto, concordo que evoluiu de uma forma extraordinária, como a Núria disse, e que acho que não tem volta a dar. O RGPD, a Lei de Proteção de Dados e a privacidade no Brasil é algo que está incorporado claramente e sente-se isso no dia-a-dia, enfim, no trabalho que nós vamos desenvolvendo em conjunto com o Brasil. Portanto, claramente concordo com isto.
Em relação aqui a outro tema que o Domingos estava aqui a referir, nós temos que ter aqui, e este tema das transferências internacionais e a questão que a Graça colocou ao Domingos, enfim, disto de ser uma arma de arremesso, não foi esta a expressão, mas em termos também económicos, etc., obviamente temos que ter muito cuidado com este tema. Eu acho que genuinamente o objetivo principal que está aqui subjacente é de facto garantia, digamos assim, da proteção de dados e da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus e não só, portanto, da proteção de dados em geral, mas obviamente há aqui alguma, digamos, e acho que genuinamente a Comissão quer influenciar o mundo inteiro, e como eu disse há pouco, a Declaração de Lisboa, que foi aprovada recentemente durante a presidência europeia, é isso expressamente diz, é the European way of doing business, é com ética, com respeito dos princípios fundamentais, e portanto isso é algo que está implícito na posição da Comissão Europeia, não tanto com o objetivo económico, mas de facto com o objetivo de ética e de proteção, enfim, dos direitos fundamentais dos cidadãos e da democracia, dos valores da democracia e etc. E é importante que este bloco europeu continue a fazer esse trabalho, porque de facto, e eu trabalho em várias jurisdições, há muitos atropelos de facto dos direitos fundamentais em vários níveis, em processos de eleição, durante o Covid, enfim, na Europa foi o que foi com as questões de acesso a dados, mas noutros países houve, enfim, uma violação claríssima de direitos fundamentais, enfim, e nós todos assistimos a isto, não só na Ásia, que, enfim, vem mais para os jornais, mas em África isso também foi uma constante. Portanto, é fundamental, e eu acho que é fundamental a Europa continuar a fazer este tipo de ação. Agora, é preciso ter cuidado, porque obviamente os dados são um ativo económico e, portanto, estas políticas não podem ser politizadas, estas policies em matéria de dados pessoais não podem ser politizadas, e tivemos isso, enfim, de certa forma, um bocadinho já recentemente, por exemplo, com o 5G, na Europa e etc. Houve aqui um aproveitamento também político e económico deste tema, e obviamente há que ter atenção a isso. Eu li ontem no Financial Times, salvo erro, por exemplo, a ICO inglesa fez uma parceria com a Autoridade de Concorrência inglesa, para no fundo já olharem para os temas dos dados, até a propósito de uma questão do Facebook, para olharem para os temas dos dados de forma conjugada, porque obviamente depois à conta da privacidade pode haver aqui decisões que do ponto de vista de outros ramos do direito, designadamente do direito da concorrência ou outros, possam ter um impacto extremamente negativo. E, portanto, há que haver aqui uma visão mais global, e eu acho que isso é fundamental, enfim, em geral no tema da privacidade, e nas transferências essa questão também se coloca. Em relação a isto, e a tendência que nós estamos a assistir, e o Domingos falou no cloud computing, e como sabem, na Estratégia Europeia para os Dados, que foi aprovada em dezembro do ano passado, e recentemente houve um grande player que anunciou que ia ter uma cloud completamente baseada na Europa, porque até agora um dos problemas que nós tínhamos, como o Domingo disse, e bem, é que nenhum operador grande, nenhum prestador de serviço cloud, e temos fundamentalmente 3 a 4 a nível mundial, conseguia garantir que os dados não saiam da Europa, e não é uma empresa, ainda que de grande dimensão, e eu posso partilhar este testemunho que eu negociei vários contratos de cloud com empresas de grande dimensão, e nenhuma empresa tem a força suficiente para alterar uma cláusula contratual que diz que não é possível garantir que os dados não circulem para dentro da Europa, não é possível. E, portanto, ou as empresas deixam de utilizar serviços cloud, o que obviamente é impossível, ou então tem que haver uma solução para este problema. Daí que um prestador, que foi a Microsoft, muito recentemente anunciou que ia garantir com redes dedicadas, lá está, para evitar aquele problema que eu há pouco referi das telecomunicações e do descontrole, digamos, que existe de certa forma pelo percurso dos dados em trânsito, e também mantendo data centers só exclusivamente na Europa, que isso já existe uma grande oferta atualmente, já é possível contratar serviços clouds para estarem alojados exclusivamente na Europa. O que não estava garantido era o trânsito, e agora já há um prestador, no fundo, fazer este move e assegurar que os dados não saem efetivamente da Europa. Mas, no fundo, nós estamos aqui a criar alguma proteccionismo, então, neste caso,
em termos exclusivamente europeus, os temas da soberania digital, que também estão muito na ordem do dia a nível europeu, como sabem, e, portanto, isso caminha-nos para uma solução desta natureza e que não sei se é aquela que é efetivamente avisada. Enfim, acho que é fundamentalmente isto que eu queria dizer em relação a este assunto. A Graça tinha introduzido um layer adicional que eu não notei aqui. Diga-me lá qual era a última questão. Tinha a ver com a forma como estes temas vão voltar, eventualmente... A Europa, exato. Eu acho que isto vai ser um problema em todos os diplomas, porque não só esses que a Graça referiu, como por exemplo a proposta de regulamento para a inteligência artificial, uma das tendências da legislação europeia neste momento é cada vez mais a sua aplicação extraterritorial e no fundo vai influenciar claramente. Nós vamos ter essa discussão, o regulamento da inteligência artificial, que é o mais recente, digamos, proposta neste domínio mais tecnológico, também prevê a aplicação a soluções que sejam, enfim, importadores de soluções tecnológicas que têm que respeitar, no fundo, os requisitos em matéria de inteligência artificial do regulamento e, portanto, isto vai necessariamente contaminar as outras jurisdições que, quando quiserem exportar soluções tecnológicas que tenham incorporado inteligência artificial para a Europa, vão certamente ter que conformar-se com a legislação europeia. Portanto, eu acho que isto é um movimento imparável, ou seja, há claramente um statement da Europa que nós queremos impor que quem quer fazer negócios com a Europa tem que fazê-los desta forma e, portanto, nós vamos ter essa discussão noutros diplomas, claramente. Obrigada, Magda. Estamos a 10 minutos do final desta sessão. Temos aqui uma pergunta de um participante. Julgo que talvez seja dirigida para a Núria, porque fala aqui nas questões do consumo, e a pergunta é a seguinte: olhando para o regulamento e para a lei brasileira e para as questões da privacidade, é possível perceber qual é o modelo que oferece mais proteção ao cidadão na tentativa de proteger os seus dados pessoais, das vulnerabilidades e ataques destes dados, e se com isso podemos evoluir como temos evoluído nas questões de consumo, apesar destas também ainda terem bastantes falhas e incidentes. Núria. A questão do consumo é muito importante aqui, né, como vocês estão vendo, e realmente muita gente tem chamado a legislação de proteção de dados de um novo Código de Defesa do Consumidor, porque no começo da década de 90 ninguém achou que era possível oferecer esse grau de proteção aos consumidores e hoje é um direito muito forte que a gente tem aqui no país. Acho que se a gente for considerar, né, a LGPD é muito vaga, ela fala em medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e não dá maiores detalhes. Então, nesse ponto, se nós formos considerar todas as decisões e as interpretações sobre o RGPD, e aí, com todos os requisitos que vocês têm mencionado, olha, nesse ponto precisa de encriptação, nesse ponto aqui você precisa garantir esse nível de segurança, o RGPD sem dúvida, né? E aqui ele fala de incidentes de segurança especificamente, o RGPD sem dúvida, considerado como um todo, dentro das suas interpretações judiciais e a interpretação das autoridades europeias, de que o RGPD, sem dúvida, oferece ali um maior detalhamento e talvez uma maior proteção nesse sentido aos titulares dos dados. Mas acho que a gente vai no caminho, como a Magda falou, é imparável e a gente deve seguir o RGPD aos pouquinhos. Muito obrigada, Núria. Márcio, antes de passar a palavra, queria mais uma vez agradecer aos nossos convidados. Domingos, Núria, Magda, foi um gosto muito grande estar aqui convosco. Continuação de um bom resto de dia para vós e passava então a palavra agora ao Márcio para dar as informações finais sobre os próximos painéis. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez a você, doutora Graça, ao doutor Domingos, a Magda e a Núria por estarem aqui falando sobre perspectivas, né, com bastante interação também do público, com bastante questionamentos e dúvidas. Acho que traz um caminho, né, para discussões e tudo mais. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, ter aceito o convite. E eu queria dar um recado para a gente estar finalizando agora a nossa primeira etapa, né?
agora no período da manhã aqui no Brasil, no período da tarde em Portugal. Agradecemos a vocês, o público que está aqui com a gente. A gente pede, quando finalizar essa etapa, a gente vai para um break de 2 horas. A gente retorna às 14 horas, horário do Brasil, às 18 horas, horário de Portugal. Para acessar esse painel, quando vocês retornarem, entre na plataforma da EZN, como vocês fizeram no período da manhã, vocês vão conseguir clicar e acessar os painéis do período da tarde, que são mais 2 painéis. A gente tem mais ou menos aí umas 3 horas ainda de discussões sobre RGPD, LGPD e os principais pontos com principais especialistas do Brasil e de Portugal. Obrigado mais uma vez, nos encontramos mais tarde, até daqui a pouco. Obrigado, até mais tarde.